Qual das duas hipóteses é a mais provável? Supondo que você tenha as duas. É um crustáceo ou é uma fruta que pode virar um ganso? A mais simples costuma ser a resposta. Esta ideia da simplicidade, ou como se chamava, o princípio da parcimônia. Quando uma hipótese é muito mirabolante, ela começa a envolver muitas variáveis, você começa a suspeitar de que é uma hipótese furada. Olá, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez, nós nos encontrando aqui no nosso canal. E hoje nós vamos dedicar um tempo para falar de um tema muito interessante. É um tema que nasceu nas ciências naturais e é um princípio que tem uma aplicação muito importante para aqueles de nós que praticam a contemplação, a meditação, o mindfulness, enfim, qualquer forma de reflexão que nós podemos fazer sobre nós mesmos. E você está ouvindo aqui, está chegando agora, está conhecendo o nosso canal, os nossos vídeos pela primeira vez, é uma recomendação nossa, uma recomendação veemente, que alguma forma dessas práticas seja cultivada na sua vida, para que você possa aprimorar a sua percepção da sua própria presença em sua vida. Parece um truísmo, mas é uma coisa muito mais complicada e muito mais difícil de conquistar do que a gente pode imaginar à primeira vista. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, a navalha de Ockham, eu pediria, por favor, que você desse os 3 Cs, curtisse, compartilhasse e comentasse alguma coisa, porque essas participações das pessoas que nos assistem, dos visualizadores, essas participações fortalecem muito o nosso algoritmo, o nosso vídeo acaba sendo disparado para um número maior de pessoas. Então, sabe quando você dá um like, dá uma curtida, comenta alguma coisa, você está contribuindo para a difusão desse vídeo para um número maior de pessoas. Então, no próprio interesse de todos, por gentileza, não deixe de fazer isso. Outra coisa que aparece, pode fazer agora, você pode fazer antes do vídeo, porque você já fez, já está resolvido. Tipo, você já fez a sua parte. Isso é muito legal para você assistir o vídeo como alguém que fez a sua parte na entrada, no ingresso. A outra coisa que a gente faz, a gente sempre pede, aparece no decorrer do vídeo, aparece uma chave Pix e um QR Code. Chave Pix e QR Code é para você que curte o nosso conteúdo e se sente com vontade de contribuir para a manutenção, o sustento desse nosso trabalho. Se você quiser, tá lá, qualquer quantia, qualquer valor. Em breve nós devemos estar disponibilizando um e-book aí com estratégias para o manejo do estresse, né? E o nosso e-book vai estar colocado aí, disponibilizado à venda para aqueles que assim o desejarem. Daí também o QR Code será o QR Code e a chave Pix serão a senha para então obter o livro, tá? Bem, a nossa parte comercial já posta de lado, vamos então direto ao nosso assunto. Então, o que acontece? Nós temos, desde cedo, nas ciências naturais, porque a ciência ela demorou para se estabelecer. A ciência não no sentido que você conheceu durante a pandemia, que qualquer boca mole falava em nome da ciência. Não. A ciência é um sistema de pensamento. Você pode dizer, o que é, afinal de contas, a ciência? O que permite uma afirmação ser científica ou não? Eu diria, preliminarmente, só para um entendimento, a ciência é um sistema de pensamento que tem algumas características que diferem esse sistema de pensamento do senso comum.
que é o que eu tenho, você tem, nós todos temos, o cientista também tem quando não está fazendo ciência, tá? A ciência não é superior ao senso comum e nem é mais aprimorada. É apenas um sistema mais específico de pensamento e que permitiu coisas extraordinárias serem desenvolvidas. Por exemplo, isso que eu estou usando aqui. Se você usa óculos, se você tem uma obturação no seu dente, se você tem, você come produtos agrícolas industrializados, ou seja, plantados em larga escala, com toda certeza esse sistema de pensamento contribuiu em algum momento para o favorecimento, para a melhora desses produtos e dessas possibilidades. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Bem, então, não é outra coisa, não é porque o cara fala que é ciência que necessariamente aquilo é científico. Tá? Nós falamos alguns vídeos atrás sobre o aquecimento global. De um ponto de vista científico, o debate continua. Não é tão simples assim, tá. Tem um aquecimento. Determinados pontos de registro, nós estamos tendo historicamente o acúmulo de temperaturas mais elevadas. É verdade. Mas aí ainda resta outras coisas e resta aí formulação de hipóteses teóricas para esse aquecimento, antes de sair correndo propondo soluções, tá? Então, eu não sou contra a ideia do aquecimento global, eu acho uma ideia proveitosa, concordo com ela, mas de um ponto de vista para ser cientificamente satisfatória, ainda há passos a ser dados, porque a gente começa a ouvir coisas estranhas. A gente começa a ouvir que a Amazônia hidrata o deserto do Saara, porque daí a umidade da Amazônia passa por cima do Oceano Atlântico para ir lá para o deserto do Saara. Gente, sério? A umidade de um braço de floresta, por maior que seja a floresta, é mais influente do que a evaporação do Oceano Atlântico para ir lá umedecer o deserto do Saara. E desde quando o deserto do Saara é umedecido? Cadê a evidência disso? Ou seja, percebem? É fácil formular fábulas, tá? Em nome da ciência. Isso se chama pseudociência. E esse é o principal erro intelectual do nosso tempo, é a pseudociência. Primeiro, supor que o que é científico é intelectualmente superior. E dois, supor que é científico aquilo que de fato não é científico. E aí por diante. Enfim, essa conversa toda colocada, eu vou direto ao nosso ponto, que é o seguinte. Desde o início, né, sempre houve a confluência de hipóteses para uma coisa. Então, por exemplo, as cracas do Mediterrâneo, depois, se der tempo, a gente põe uma imagem, acreditava-se que a craca é aquele crustáceozinho que fixa na pedra do Mediterrâneo, na verdade, era uma fruta que caía no mar. Ela caía no mar e grudava na pedra. Ou então ela se desenvolvia a um ganso. Tá? Então, o que acontece? Isso daí era uma intuição, era uma coisa muito forte. Você tem essa hipótese. A outra hipótese é: aquela craca é simplesmente um outro organismo que, por coincidência, parece o corpo e o pescoço de um ganso. E 3, a tal árvore que dá aquela fruta, ninguém nunca viu. Então é uma árvore por ser vista ainda, que nem o pé grande, né? Gente que jura de pé junto que está lá, resta uma foto, né? Uma evidência clara, né? Tá faltando. Então o que acontece? Você tem essas duas. Então é a fruta de uma árvore, né? Ou é um crustáceo, ou é um bichinho do mar. Normalmente, quando você tem duas hipóteses, claro que essas aqui não são equivalentes, mas para pegar hipóteses equivalentes, a gente teria que usar um exemplo que seria muito enfadonho, seria difícil de entender e seria chato, porque a ciência é
chata. Por isso que ninguém gosta, porque ciência é chata. Ela é feita para ser chata. A chatice é o rigor, e o rigor é enfadonho. Então, pegando esse exemplo, qual das duas hipóteses é a mais provável? Supondo que você tenha as duas. É um crustáceo ou é uma fruta que pode virar um ganso? A mais simples costuma ser a resposta. Esta ideia da simplicidade, ou como se chamava, o princípio da parcimônia. Quando uma hipótese é muito mirabolante, ela começa a envolver muitas variáveis, você começa a suspeitar de que é uma hipótese furada. Isso nas ciências naturais. A gente já vai chegar na gente. Em 1300 e qualquer coisa, o Ockham formulou esse princípio da parcimônia, que ficou simpaticamente chamado de a navalha de Ockham. Por quê? Porque você poda as hipóteses. Tem mais a ver com coisa muito estapafúrdia. Assim, corta, deixa mais barato que você só está perdendo seu tempo. Que a ideia é que, assim, a percepção do fenômeno natural, ela é mais simples do que parece. Quer dizer, ela não é imediata, ela é mediata. Quem já leu meu livro do Mindfulness sabe que eu faço uma distinção entre o que é mediato do que é imediato. E o imediato não tem nada a ver com o tempo. Quem tiver oportunidade, dá uma lida que tem bastante coisa interessante. A ciência é mediata. Então, se você tem uma hipótese, a hipótese mais simples costuma ser a mais eficiente, a mais eficaz. Achar que a craca é uma fruta que pode virar um ganso, que vem de uma árvore pode virar um ganso, essa hipótese ela é altamente complexa e sem nenhuma demonstrabilidade, né? Ao passo que a craca simplesmente é um bicho, mas é um bicho que não se mexe e ele se fixa numa pedra e pega o alimento que vem boiando. Ela é mais simples. Portanto, ela é a mais propícia. Ela é a que pode gerar mais consequências. Essa navalha de Ockham, então, fica esta ideia. Depois a gente pode desenvolver a coisa de uma maneira mais, né? Quem fala bastante da navalha de Ockham é esse livro aqui, do Newton Freire Maia. Newton Freire Maia é um pensador brasileiro, ele é um pesquisador, foi um pesquisador de genética, antes do projeto Genoma, antes dos avanços da biologia molecular que a gente teve nos anos 90 e nos anos 2000. Então ele fala de genética de outro tempo. Ele fala da probabilidade da carga mutacional, sendo que a mutação hoje já é um assunto bastante diminuído em interesse. Por quê? Porque você tem a epigenética. Então você tem assuntos, temas, variáveis moleculares que são prioritárias à mutação. Prioritária porque tem que entender, porque é muito mais frequente do que uma mutação. Tá? Então, guardadas estas proporções, o professor Freire Maia, ele faz uma consideração muito bonita, chama-se A Ciência por Dentro. Quem tiver a possibilidade, que dá uma lida, pelo menos, assim, você é um livro mais antigo, mas pelo menos você não vai sair comprando bobagem do primeiro tagarela que aparece na sua frente e fala: a máscara é assim, a máscara é assado, tem que ficar a tantos metros, não tem, enfim, né? Aquelas coisas, aquele espetáculo que a gente assistiu na época da pandemia, né? De um ponto de vista metodológico, portanto, a navalha de Ockham é extremamente importante. Você sempre fica com a teoria, com a hipótese mais simples, mais singela. Normalmente é a que vai mais ao ponto e também é aquela que produz outras
E também é mais comprovável, mais fácil de você ir comprovando. De um ponto de vista metodológico, isso então foi um avanço para os observadores da ciência natural. Vocês viram que eu falei da Kraka. A gente pode trazer isso para a navalha de Ockham também como um pressuposto ético. Nós tivemos o século XX, foi apinhado de pessoas fazendo teorias altamente complexas, né, sobre a produção de riqueza, hábitos de consumo, fluxo de riqueza, classes sociais, determinismo psíquico, materialismo histórico. Foi um carnaval, a tal ponto que a gente acaba sendo obrigado a concluir que essas pessoas mais ganharam dinheiro escrevendo alfarrábios do que exatamente trazendo qualquer contribuição de proveito para o homem comum. Quem é o homem comum? Aquele cara da rua. Você entra na padaria, vai comprar leite e tal, é aquele cara que tá atrás do balcão, é aquela senhora que está ali e está pedindo para cortar a mortadela, né? É o cara comum, o pai de família, o cara que é engenheiro, está trabalhando numa empresa, o executivo. Que proveito eles têm dessas altíssimas elucubrações? Mas o cara vendeu lá o livrinho dele, né? Então, de um ponto de vista ético, né, nós podemos pensar que a navalha de Ockham pode ter proveito para a nossa vida subjetiva. Como assim? Uma coisa é obter conhecimento sobre o mundo natural. Agora, outra coisa é quando a gente começa a praticar mindfulness, que tem, por exemplo, o tal do inquiry ou inquiry, né? Em português o termo desagradável, a inquisição, né? Que é o questionamento do que cada um experimentou. E aí tem uma teorização muito grande dentro do mindfulness, né? Dos níveis. Então a cebola, corta a cebola, tem uma coisa chiquérrima ali, fantástica, mas que diz respeito a um processo terapêutico específico. Agora, de um ponto de vista da nossa prática, é você que eventualmente não fez um programa de 8 semanas, não é a única forma de você entrar em contato com o bem-estar psicológico, né? Existem outras formas. Para você, pode ser interessante perceber o seguinte: esta ética que o Ockham propôs, olha, fica com o mais simples, não se deixe levar excessivamente pela tagarelice, se aplica a nós mesmos. Por quê? Quanto mais complexo o que você pensa sobre si mesmo, mais distante você vai ficando da possibilidade de modificação. Numa árvore, quanto mais tempo você passar se distraindo com a copa, é tempo que você não tem de atuar sobre o fim do tronco e o começo da raiz, que é o ponto essencial do funcionamento daquela árvore. Então, o que a gente tem? Quando a gente tem a autoobservação, é muito comum nos programas estruturados de mindfulness, baseados em mindfulness, ou informados em mindfulness, é muito comum que você tenha o convite de uma autoobservação e a partir daí você faz uma avaliação. E é muito interessante porque esta observação, ela nasceu de uma percepção. Esta percepção, muita gente gosta de falar do mindfulness disposicional, do mindfulness inato, né? E nós vamos pular um pouco isso daí porque vai ficando complicado, porque aí você vai cair em teoria da personalidade. Mas a gente vai ficar com o seguinte: a percepção é o dar-se conta de um estímulo. O que é um estímulo? Um estímulo é uma coisa presente ambientalmente. Pode ser uma dor na coluna,
pode ser uma dor de cabeça, como eu tenho nesse exato momento, pode ser um estímulo agradável. Eu posso ter acabado de acordar e eu estou me sentindo muito bem com a minha consciência, com o contato com o mundo, eu posso estar bem. São estímulos. Então o estímulo não é algo provocado. O estímulo pode ser espontâneo. Não precisa tomar uma espetada para que isso seja um estímulo. Pode ter. O estímulo é exatamente a informação dos 5 sentidos e da sua reflexão mental. Esse estímulo para que produza uma percepção, ele precisa estar dotado de carga afetiva potencial. Isto segundo, né, o professor Nobre de Mello. Para que a percepção se dê, via de regra, é necessário que o estímulo seja dotado de certa carga afetiva potencial, sem o que a imagem perceptiva não chegará a se formar destacadamente no campo da consciência. Isso quer dizer que a percepção não é espontânea, a percepção ela precisa ter um caráter de despertamento afetivo. E o bacana é que a percepção ela pode contribuir, né, a sensação, uma vez produzida a percepção pode contribuir para eu perceber o meu estado geral. E o resultado final dessa ópera seria o seguinte: a percepção, primeiro, é o caminho mais simples. Aí você vai começar, você está praticando, você fala, o que está acontecendo? Deixa eu ver como é que está o meu coração. Aquela conversa que eu tive às 11 da manhã, já é de noite e eu ainda estou amargo. Ainda estou sentindo aquela coisa ruim. Aquele João Gordo uma vez falou, ele teve uma briga uma vez com um convidado insuportável, inclusive. Mas aí ele teve lá um desentendimento com um convidado e ele foi falar sobre isso. Ele falou, eu estava bem, agora fiquei mal. Agora fui lembrar dessa história, agora estou me sentindo mal. Né? Essa percepção, isso ainda está ardendo, isso ainda está queimando. Então, quando eu percebo isso, eu tenho essa sensação da angústia, ou algo que o valha, eu percebo, e esta percepção é o caminho mais simples para resolver. Eu não vou ficar elucubrando, eu estou assim por causa disso, por causa daquilo outro, e vou construindo um castelo imenso de cartas. Eu simplesmente fico com o fato, aquilo me chateou. Poxa, eu estou chateado com aquilo. Deixe-me continuar praticando, deixe-me tocar minha vida. A resolução disso é de uma velocidade infinitamente maior do que se você ficar tentando elaborar e elucubrar em cima, revivendo o diálogo, achando que você poderia ter falado, que talvez você não devesse ter. É aquela coisa que vai remoendo. O ideal, o mais prático é aplicar a navalha de Occam. Traz por mais simples, você não está lidando com as ciências naturais, mas você está percebendo algo, um ser, um universo, um estado de mundo que é pode ser completamente estranho ao seu entendimento, às suas emoções. Às vezes não, mas às vezes sim. Normalmente, quando é confuso, é que surge a angústia. Então fica aqui a sugestão para vocês, tá? Que é algo que eu achei riquíssimo, quer dizer, alguém estudando o mundo natural traz um princípio que pode ter proveito para minha prática pessoal, para minha recuperação, para minha cura emocional de experiências ruins. No caso, uma conversa infeliz às 11 horas que ainda está me doendo na consciência às 8 da noite. Né? Mas pode ser qualquer coisa. O jeito que eu falei com a minha mulher, o jeito que eu falei com o meu marido, o furo que eu dei no meu pai, essas coisas assim. Todas essas pequenas coisas estressantes do dia a dia. Gente, muito obrigado pela companhia aí. Por favor, pratiquem isso. A simplicidade como um
modelo ético de perceber a si mesmo. Essa é uma ferramenta extremamente positiva para a gente carregar no dia a dia. Muito obrigado pela sua presença. Forte abraço, até a próxima.